Vida de pescador não é fácil, e a prova disso foi que em novembro de 2012, o pescador José Salvador Alvarenga e o seu colega, chamado Ezequiel Córdoba, saíram da Costa Azul, um vilarejo de pescadores da costa do estado de Chiapas, no México. Era para ser uma pesca de alto mar com uma duração de 30 horas apenas. A jornada do pescador Alvarenga duraria mais que anos. Já em relação ao seu amigo, por um motivo muito banal, fez com que ele nunca mais pisasse em terra firme novamente. Portanto, fica até o final desse vídeo para você entender essa história fascinante desse pescador mexicano que ficou mais de um ano à deriva no mar, em plena imensidão do Oceano Pacífico. E ainda você vai entender que assim que ele pisou em terra firme, ele levou um processo judicial, por um motivo muito macabro, processo que eu irei revelar no decorrer desse vídeo. Fala galerinha boa, cheguei no estilo Taco Bell e para quem não me conhece, eu me chamo Thiago Bertolino, seja bem-vindo ao meu canal, sou eu Bertolino. Eu duvido você embarcar comigo nessa jornada de bater a meta de 500 inscritos, hein? Eu até te garanto que é uma tarefa bem mais fácil do que ficar à deriva em pleno Oceano Pacífico. Então vamos lá, me ajuda a bater essa meta de 500 inscritos, se inscreve no canal e venha fazer parte do bonde do Bertomito. Portanto, solta a minha vinheta de 3 segundos de humilde. Sou eu Bertolino, sou eu Bertolino. O pequeno barco tinha apenas 7 metros de comprimento, um motor de popa e um refrigerador para guardar os peixes. Mas o que essa dupla de pescadores não estava contando nesse dia é que eles estavam prestes a debater com uma grande tempestade. É isso mesmo, meu jovenzinho da Babilônia, eles foram pegos de surpresa por uma tempestade. Aí ficou tenso o negócio. E quando eu digo que não é uma tempestade qualquer, é que essa tempestade durou mais de 5 dias em alto mar. E essa tempestade fez que o motor do barco viesse a ter problemas. Agora imagina você que está assistindo esse vídeo, essa dupla de pescador no meio do oceano, no meio do nada, só que com um detalhezinho bem besta, ele ficou à deriva por mais de um ano, totalmente à deriva, totalmente mercê da sorte. Como que você ficaria? Me diz aí, você não é o sabichão metido a sobreviver? Conta aí o que você faria nessa situação deles. Já até posso sentir o cheiro da sua preocupação e aflição só de pensar disso. Mas em meio a essa situação, quero saber a única coisa de você. Pelo menos você sabe nadar? Mas em meio a todo o desespero desses pescadores, eles tiveram que tomar uma difícil decisão. E como eu já tinha dito, não era uma tempestade qualquer. Uma tempestade que durou 5 dias. E essa difícil decisão era de ter que jogar todos os equipamentos que estavam no barco fora, jogar ao mar. Pois eles fazendo isso, eles acreditavam que poderia ter total controle com o barco. E a dupla de pescadores chegaram em acordo e resolveram jogar todas as coisas no mar. Tanto é que eles viram até resultado. Fazendo isso, eles ficaram bem próximo da costa, chegaram até a avistar as montanhas. Eles avistaram aquela montanha bem longe do continente. Você já imagina como é que é, né? Você tá lá em alto mar e avista aquelas montanhas bem longe. Porém, quando eles estavam muito perto de pisar em terra firme, algo terrível aconteceu, pois o motor acabou morrendo de vez. Com isso, a embarcação ficou completamente à deriva. É, meu jovenzinho e minha jovenzinha da Babilônia, dá pra ver que os caras passaram por perrengue, hein? Com problemas no rádio, Alvarenga até conseguiu enviar uma mensagem para o seu chefe, antes mesmo que o aparelho parasse de funcionar totalmente. E conforme eles iam ficando mais longe da costa, indo mais para alto mar, o sinal ficou totalmente perdido. Mas você que está assistindo esse vídeo deve estar pensando, será que vai piorar a situação dessa dupla aí? Pois sinto muito te informar, a situação dessa dupla piorou muito, e piorou demais mesmo. Pois o vento que estava indo para a direção da costa, para terra firme, acabou mudando. Pois o vento estava levando eles para a direção da costa, lá para terra firme. Mas por ocasião do destino, o vento acabou mudando para outra direção. E essa direção fez com que eles voltassem para alto mar. Então vou te passar de novo a visão, hein? Não se perde, hein? Eles estavam indo de boa depois que jogaram os equipamentos na água fora. Aí o vento mudou, meu irmão, ferrou de vez. Então alguns problemas já dá para citar logo de cara, né? A perda de sinal com o rádio e eles foram se afastando mais ainda para alto mar. As chances de eles ficarem perdidos à deriva do mar era totalmente viável. Meu irmão, o Oceano Pacífico é dureza, o bicho é maior que a própria terra. E só de pensar que um pequeno barquinho está no meio dessa mansidão de mar, a chance de ser encontrado é zero. A comunidade pesqueira local tentou até fazer busca aos pescadores que estavam à deriva, assim que a tempestade passou. Mas sinto muito te informar, eles não tiveram êxito algum. Os caras continuaram indo para alto mar. E como foram 5 dias de tempestade muito intensa, eles acreditavam que eles estariam até mortos. Mas é duro pensar, né? Afinal foram 5 dias de uma tempestade feroz. Era difícil de acreditar que eles poderiam estar vivos, não é mesmo? Pois a embarcação era tão pequena, mas tão pequena que era difícil de ser visto por uma aeronave lá no alto. Segundo o relato ao sobrevivente, sem suprimento algum e sem direção, Alvarenga e Córdoba passaram a sobreviver de pequenas aves e peixes. Ele alegou que conseguia caçar esses peixes e essas aves em volta do seu barco. E na hora de beber
água era mais tenso ainda, pois eles dependiam da água da chuva, que caía numa garrafinha de plástico que eles tinham lá. Mas aí fica uma pergunta, e quando parava de chover, o que eles faziam para beber água? No entanto, quando não tinha chuva, eles tiveram que fazer algo que eu não sei se eu teria coragem de fazer. E eu também acho que você também não seria capaz de beber isso. Mas, vamos lá, vou ter que dizer para você. Pois para matar a sede, eles costumavam beber sangue de tartaruga. Ok, eles beberam até sangue da tartaruga, já é sinistro, não é mesmo? Mas agora pasmem, porque vai piorar mais ainda a situação. Pois chegou um momento na vida deles que eles tiveram que beber a sua própria urina. Que nojo. Aí, meu irmão, ficou tenso mesmo pra eles. Agora eu quero te deixar uma pergunta. O que você prefere? Beber sangue de tartaruga ou beber sua própria urina para se manter vivo na deriva do Pacífico? Deixa no comentário, me mata essa curiosidade. O sobrevivente relatou também que o seu parceiro Córdoba começou a ficar doente por conta da ingestão de carne crua. Agora imagine você comendo aqueles peixes crus, aquelas aves que você nem sabe qual é da procedência. Eu nem duvido desse relato, pois comer aquelas carnes cruas, aqueles peixes estranhos e aquelas aves que nem se sabe se dá pra comer, a chance de ter problema digestivo de fato ocorre. E não deu outra. Assim que seu parceiro Córdoba começou a apresentar problemas digestivos, ele passou a se recusar. Ele passou a recusar a comer. Ele não queria mais comer nenhuma ave, nenhuma tartaruga, nada que viesse do mar. Ele começou a ficar com fome. O seu companheiro acabou morrendo por desnutrição. Ele ficou com fome, galera. Ele se recusou a comer, começou a ficar paranoico, aí deu ruim pra ele. E a morte do seu companheiro abalou suas estruturas psicológicas. A cabeça do mexicano ficou meio dodói depois da perda do seu amigo. É notável. Mas o mexicano conseguiu vencer essa situação toda e acabou vencendo essa bad vibe. Ele alegou também que chegou até muitas das vezes conversar com seu amigo morto. Ele chegou a confessar que muitas das vezes foi pego conversando com seu amigo morto. Mas depois ele melhorou da cabeça e acabou jogando o corpo de volta pro mar. Agora que situação bad vibe, não é mesmo? Você tem que jogar o seu companheiro pro mar, né? É triste. Querendo ou não, era a única companhia dele, né? Era um ajudando o outro com um objetivo único. Os dois se manter vivos. Mas na pior das hipóteses, você queria ter um companheiro à deriva de um barco ou preferia que esse acontecimento fosse só com você? Você aí é tão antissocial que preferia ficar à deriva do Pacífico sozinha do que acompanhado? Passado-se mais de um ano, ele chegou a avistar focos de luzes bem lá de longe, com as luzes indo de uma direção para outra. Segundo o sobrevivente, isso poderia ser luzes de embarcações de grande porte. Mas até hoje ele não sabe esclarecer se esses focos de luzes eram real ou era coisa da imaginação dele. Afinal, ele estava mais de um ano em um pequeno barco à deriva do Oceano Pacífico, uma imensidão de mar. Mas na minha humilde opinião, na condição que esse humilde pescador estava atravessando, eu acredito que ele estava alucinando. Era coisa da cabeça dele. Creio que também você não pensa diferente de mim, não é mesmo? Deixa no comentário o que você acha disso. Mas foi questão de alguns dias depois desse episódio de alucinação que o pescador acabou avistando uns cocos ao redor do seu barquinho. Mas a boa notícia é que dessa vez não era uma alucinação. Ele estava vendo mesmo terra firme. Tá certo que ele não tinha ideia de onde ele estava, mas só pelo simples fato de ter visto terra firme, para ele já era o principal. Não só para ele, para todo mundo. Se você viu terra firme, meu irmão, pisa. Ele foi para muito longe do México, pois depois de estar à deriva por mais de 438 dias, ele acabou sendo levado pelo mar para a Ilha de Marshall. Segundo o sobrevivente, assim que ele pisou em terra firme, ele estava sem roupa e só com uma faca na mão. Mas acho que com uma faca dá para fazer um estragozinho aí, né? Dá para matar uma capivara, um boi ou um guaxinim. E ele acabou sendo encontrado por um casal nativo ali da região. E foi questão de pouquíssimas horas para que todo o México ficasse sabendo que ele estava vivo. Porém, em uma ilha muito distante do México. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Se você tivesse à deriva do mar por mais de um ano e avistasse terra firme, qual seria a sua primeira coisa a fazer depois que pisasse em terra firme? O que você acha que você iria escolher? Comer um Kit Kat bem gostoso, ir para a casa das primas ou comer umas aves marinhas assadas. Após 11 dias internado nas Ilhas Marchadas, ele apresentava uma pressão baixa e com problemas no tornozelo. Mas ele acabou recebendo alta e foi autorizado a retornar para sua terra natal. Ele apresentava também problemas de anemia e problemas para dormir. O momento emocionante mesmo foi quando ele se reuniu com seus pais. E esse encontro foi emocionante, pois ele não via os seus pais há mais de 8 anos. Mas depois que essa história emocionante explodiu para o mundo, muitos especialistas ficaram com uma pulga atrás da orelha. Pois segundo alguns especialistas, eles questionavam bastante a sua boa saúde mental. Vários especialistas alegavam que a insanidade mental dele estava muito boa para uma pessoa que ficou mais de um ano à deriva do Pacífico. Eu até entendo essa dúvida por conta desses profissionais, afinal foram 438 dias à deriva do mar. É bem compreensível. Você concorda que a insanidade dele poderia estar bem abalada depois de ficar mais de um ano à deriva de um mar? A chance de você ficar dodóizinho da cabeça com a insanidade meio perturbada é bem clara, né?
né? Mas ele fez testes e mais testes e foi comprovado que a sua insanidade estava muito boa, ele estava bem. Mas uma curiosidade, esse acontecido fez dele a única pessoa a ter registro de ficar à deriva do mar há mais de um ano. E ele acabou entrando no Guinness, né? Porque ele ficou mais de um ano com seu barquinho à deriva no meio do Oceano Pacífico. E esse recorde, acredito que você não teria nenhuma vontade de querer bater, não é mesmo? Mesmo você sendo uma pessoa bastante competitiva, acredito que você não queria bater esse recorde, não. Se praticado de forma errada, um esporte pode ser muito perigoso. E para sua história ter mais credibilidade, ele até passou para um teste de polígrafo, mas tudo foi constatado que ele não estava mentindo. Mas o teste não acusou nenhum tipo de irregularidade, tudo indicava que ele estava de fato falando a verdade. E não é uma história de pescador, tanto é que isso virou um livro chamado Uma História Extraordinária de um Sobrevivente no Mar. Mas assim que ele acabara de lançar seu livro, ele foi processado, e você nem vai saber por quem. A família do seu amigo Córdoba, que estava à deriva no barquinho com ele, acabou abrindo um processo contra ele, pois segundo a família, o Córdoba foi vítima de canibalismo. Acusação grave isso aí, hein? Mas o pescador negou tudo isso, ele até mesmo alegou que se um dia o cara morresse, ele jamais comeria o seu corpo. Com isso, ele fez um trato em vida que não se alimentaria do corpo do seu melhor amigo. Mas até onde se sabe, o caso ainda tá em justiça, tá correndo em segredo ainda de justiça, hein? Então o processo tá rolando. Minha opinião é que ele jogou o corpo do seu amigo no mar, mas é minha opinião. E aí, o que você acha? Será que teve ato de canibalismo aí? Vou ficando por aqui, mas eu quero saber de você se você se surpreendeu com essa fascinante história do pescador mexicano, que ficou à deriva desse imenso Pacífico por mais de um ano. E aí? Gui, você achou fascinante essa história? Me conta aqui se você achou fascinante essa história. E uma outra coisa, você teria coragem de fazer esse ato de canibalismo? Mas me conta aí, você teria coragem de fazer esse ato de canibalismo? Chegaria a esse extremo? Comer o corpo do seu próprio amigo? O que você faria por questões de sobrevivência? Deixa nos comentários. E uma outra coisa também, assim que você pisasse em terra firme e recebesse uma missão, que era me ajudar de bater minha metinha de 500 inscritos, você embarcaria comigo nessa emoção? Então se inscreve no canal, me ajuda a bater essa meta e venha fazer parte do bonde do Bertomito. Portanto, a única coisa que eu te peço é, seja feliz. Fui! Sou eu, Bertolini. Sou eu, Bertolini.